Salve amigos do canal Detetives Vascaínos, uma ótima segunda-feira para você. Tá no ar mais um boletim recheado de informações sobre o Vasco. Aos amigos que já me acompanham, eu já peço aquela fortalecida no canal com o seu like, compartilhando o vídeo em grupos de zap e convidando mais pessoas a se juntarem a nós. E se você está aqui pela primeira vez, me dê essa chance de mostrar o meu trabalho e se inscreva. Bom, nesse vídeo hoje a gente vai repercutir as perspectivas do Vasco no Brasileirão após o empate de ontem contra o Bahia na Fonte Nova, que embora não tenha sido um resultado assim perfeito, não deixou o adversário se desgarrar da luta contra o rebaixamento e trouxe algumas constatações, viu? E a gente vai abordar aqui quem aproveitou as oportunidades e pode ganhar uma chance com o Ramon Dias, que bateu na mesa e garantiu o Vasco não cai. Portanto, todos esses assuntos e outros que vamos debater, como por exemplo a estreia do Payet, você acompanha aqui agora. Fique ligado até o final e vamos em frente. Bom, amigos, vamos trazer as novidades do Vasco nesta segunda, após o empate de ontem contra o Bahia. O Vasco agora joga dia 16 contra o Fluminense e por isso vai ter tempo de sobra, né, para corrigir os erros apresentados ontem e recuperar alguns jogadores que ainda estão abaixo fisicamente, caso específico do Payet. E apesar do empate não ter sido o resultado assim imaginado, todos no Vasco valorizaram um ponto fora, pois sabem que neste momento é importante não perder para adversários diretos e aproveitar as derrapadas de outras equipes que não ganharam pontos ontem. Caso do Santos, por exemplo, que é um time de potencial e que amarga a zona de rebaixamento há bastante tempo, assim como o Vasco. E sem falar que o empate evitou que o Bahia, hoje, primeiro time fora da zona de rebaixamento, se distanciasse. Só para ter ideia, caso o Vasco tivesse perdido ontem, o Bahia iria a 24 pontos e o Vasco continuaria com 16. Ficaria a 8 pontos do Bahia e mesmo se vencesse o jogo a menos, né, contra o América Mineiro, a distância continuaria longa, 5 pontos. Ou seja, a situação não ficou assim tão ruim. Óbvio que o Vasco poderia ter aproveitado a oportunidade, teve chance para isso com o Jair, que perdeu aquele gol incrível no final, e ainda acabou também sendo expulso infantilmente, depois fazendo com que não aproveitasse a oportunidade dada. E por falar em oportunidades, meus amigos, alguns jogadores conseguiram aproveitar as chances do Ramon Dias, viu? O Vasco esteve muito mal no primeiro tempo e o treinador corrigiu o time apostando em algumas substituições, como o Payet, Sebastião Ferreira, né, e o Marlon Gomes. Esses jogadores deram uma maior qualidade ao time que conseguiu buscar o empate na Fonte Nova. E olha, junto deles, outro que conseguiu ganhar pontos importantes com o Ramon, e está conseguindo, foi o zagueiro Maicon, né? Se mostrou seguro e não comprometeu ao entrar no lugar do Medel, que foi deslocado para o meio. E ao que tudo indica, será mantido contra o Fluminense, até porque o Medel tomou seu terceiro cartão amarelo e já é um desfalque certo para o Clássico. O Vasco vai ter aí 2 semanas de treinamento e esses jogadores serão testados e podem perfeitamente ganhar a oportunidade no próximo jogo. O Payet, então, que é o grande nome trazido pelo Vasco, esse sim, as expectativas são enormes. Ficou provado que não estava a 100% e por isso só entrou no decorrer do jogo. Em compensação, mesmo sem ritmo, a gente pôde observar aí um jogador com toque de bola mais refinado, boa visão de jogo e que vai ser útil nessas rodadas decisivas para a manutenção do Vasco na Série A. Pelo menos é o que se espera, né, meus amigos? O Ramon, aliás, disse que gostou da posição do Payet, em que ele atuou ali com 2 pontas abertos, sentiu o time com mais presença, né? O Ramon também vai aproveitar esse tempo de treinamento para ver a situação da lateral direita. Robson Bambu não teve traquejo ofensivo e vem destoando na posição. Tanto que o Pumita teve mais uma chance. Será que teremos Pumita como titular diante do Fluminense? Nada descartado por hora. E já que estamos falando do Ramon Dias, o homem garantiu ontem, o Vasco não cai. Ele reconheceu que o time jogou mal no primeiro tempo e depois recuperou a intensidade. Na coletiva pós-jogo, fez um apelo para que as autoridades liberassem São Januário, pois o Vasco precisa voltar o quanto antes a jogar em sua casa, apoiado por a sua imensa torcida. E mesmo com esses obstáculos, bateu na mesa e cravou que o rebaixamento não irá acontecer. Então vamos ouvir aí o Dom Ramon, confira aí. Nosotros queremos jugar de local, queremos jugar en nuestra cancha. Todos los otros equipos juegan en la cancha de ellos, pero nosotros no. ¿Por qué? Nosotros queremos jugar también en nuestra cancha. Con nuestro público, hoy vieron toda la gente que había, mucha gente, queremos jugar de local en nuestra cancha. Que levanten esa suspensión. Todo el mundo juega con su público y nosotros no. Y tenemos para llenar 3 estadios. 3 estadios podemos llenar con la gente de Vasco. Que nos deje jugar en nuestra cancha. Por favor. Increíble lo que hace la gente de Vasco. Increíble. Demuestra que es un gran club, un gran público, pero queremos jugar en nuestra cancha.
en nuestro estadio. Queremos jugar. Tenemos para poner 2 estadios juntos de Vasco. Pero queremos jugar en nuestro estadio. Hagan lo que hagan, no vamos a descender, ¿eh? No vamos a ascender, no vamos a descender. Hagan lo que hagan. O argentino está convicto, né, de que o Vasco não cai e tem propriedade para falar, até porque vive ali intensamente o dia a dia. Óbvio, meus amigos, que ele tem que dar esse recado ao elenco, à diretoria e aos torcedores, no sentido de não abaixar a cabeça e injetar confiança nesse caminho. Como eu sempre falo, o caminho é difícil, muitos são os obstáculos, né? Como foi a montagem do time, erros de avaliação, constatações, concorrentes diretos aí no Brasileirão, arbitragem, enfim. Mas o Vasco tem que fazer a sua parte. Não adianta ficar secando os rivais, se lamentando, né? E em campo não desempenhar o seu objetivo, que é a vitória. Ontem, por exemplo, entrou mal e depois equilibrou as ações, empatou e poderia ter vencido se não fosse o erro ali do Jair, do chute ao gol. Seria um baita resultado, pois diminuiria bastante a vantagem do Bahia e com o empate não conseguiu chegar próximo de um adversário direto. Mas pelo menos, né, fez ele não se desgarrar muito. Agora em São Januário e nos jogos em casa não pode vacilar. O Vasco vai fazer um segundo turno aí no limite sem poder errar. Se errar, meus amigos, já era. Ponto final. Por isso, essas oportunidades ainda mais jogando fora não podem ser desperdiçadas, pois assim como o Vasco, os outros também querem chegar ao mesmo objetivo. Estão se reforçando para isso. Veja o exemplo do Santos, trazendo aí alguns jogadores estrangeiros. Então, galera, o Vasco consiga aí nessas 2 semanas um equilíbrio em termos de formação e o Ramon possa, enfim, encontrar as peças certas para o time titular. Para finalizar esse boletim, a maior expectativa fica pela liberação de São Januário. Ontem o jurídico do Vasco se posicionou informando que está perto de conseguir essa liberação do público para os jogos no estádio. Há conversas avançadas com o Ministério Público através de um termo de ajuste que está sendo desenvolvido pelas partes. O Vasco cumprindo isso influenciaria nessa extinção do processo, né? E é o que todos aguardam, né? Ontem vimos uma festa linda na Barreira na hora do jogo, né? Provando que é um ambiente saudável e muito mais do que um simples evento, uma tradição em termos do Vasco. E nada de ruim aconteceu. Está na hora das autoridades colocarem a mão na consciência, né? O Vasco é muito maior que tudo isso aí. Então a gente aguarda aí que fatos novos aconteçam de repente no dia de hoje ou até mais tardar em meados dessa semana. Bom, galera, estou indo embora, colocando um ponto final neste boletim da segunda-feira, mas em breve estou de volta com muito mais novidades do Vascão. Um grande abraço a todos, continue prestando esse trabalho e até a próxima!